O treinador do Santa Cruz, Christian de Souza, foi categórico. Ele afirmou: convencemos sim. Ele está falando sobre a vitória de 2-0 do Santa em cima do Volta Redonda. Em termos de placar, a maneira como a gente olha o placar final, 2-0, 3 pontos na tabela, briga olhando para cima de G8 e cada vez mais distante da zona de rebaixamento, sem dúvida. Mas dentro de campo, convenceu? Eu vou entrar nesse ponto com vocês. No vídeo anterior que fiz, falei que achei que o time poderia ter tido uma postura mais ofensiva quando teve um jogador a mais. Mas Christian de Souza, ele não quis nem dar espaço para outro tipo de boato ou de verdade. Para ele só tem uma. Aqui o Santa Cruz convenceu na Arena de Pernambuco. Vamos ouvir o treinador. Eu acho que a gente convenceu hoje, tá? Hoje de manhã na concentração, durante o café, nós estávamos conversando e a gente usou como exemplo o jogo do Ceará, esse meio de semana. Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará esteve classificado com um homem a mais, muito parecido, desde o primeiro tempo. E ficou um jogo muito franco, um jogo muito aberto, e o Ceará o tempo inteiro correndo risco. E, por coincidência, né, aconteceu isso hoje. Nós iniciamos ganhando o jogo, ficamos com superioridade numérica e tivemos a maturidade, o convencimento de ser organizado, ser equilibrado. Eu sei que é cultura, né, do jogo ofensivo, nosso torcedor quer isso, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor está satisfeito porque foi uma equipe que brigou o tempo inteiro, marcou forte, não deixou o adversário jogar, está muito compacto já tem coisas muito interessantes a nível defensivo, e se eu não me falha a memória, a gente não sofreu um lance de gol, quase gol do adversário. Então convencemos sim. Sabemos, obviamente, que precisamos evoluir e melhorar, mas estamos no caminho. Eu entendo o ponto que o Christian está levantando. Convenceu porque teve uma postura tática bem definida, bem organizada, não saiu desse padrão tático. Eu posso também considerar como convencendo porque venceu por 2 gols de diferença, fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Mas é lógico que a característica do jogo, o que se desenhou durante o jogo, é que criou essa sensação de que o Santa poderia ter sido um pouquinho mais propositivo, um pouquinho mais criativo, pisasse mais na área do Volta Redonda, especialmente no segundo tempo, especialmente depois da expulsão. E o que me causou uma certa um desejo de querer ver algo diferente foi principalmente de não ter tido mudanças no esquema tático do intervalo, né, para o segundo tempo, já que tinha um jogador a mais. Insistiu em ficar com os 3 zagueiros. Mas o próprio treinador, o Christian de Souza, explicou que essa expulsão, que lógico foi extremamente positivo para o time do Santa Cruz, ela ao mesmo tempo criou um fato novo, que fez com que o Santa saísse um pouquinho do que estava sendo planejado. Vamos ouvir o treinador. A gente sabia que íamos enfrentar um adversário qualificado, um adversário bem treinado, uma ideia de jogo muito da característica do futebol carioca, né? Não se desfaz da bola, tem a posse o tempo inteiro. Nós tivemos um jogo que se mostrou um pouquinho diferente, né? Porque logo sai o nosso gol e logo o adversário tem um homem a menos no campo. E o que tornou o jogo um pouquinho, né, fora de um padrão normal. Mas nós tivemos um comportamento bastante interessante, a gente não se afobou nunca, a gente não saiu daquilo que era estratégia desde o começo. É lógico que ele não poderia prever uma expulsão tão rápida, e lógico também que isso muda a característica do jogo. Se o Volta Redonda ia ser um time que subiria linhas gradualmente, jogando no contra-ataque, com os 11, com 10 a tendência era assim trincheirar cada vez mais. Só que o Santa Cruz não se preparou para ter um jogador a mais e, consequentemente, ter que se desfazer de um esquema tático mais preocupado, mais cauteloso no seu sistema defensivo. Essa que é a grande realidade. O Santa foi para o jogo para jogar com 3 zagueiros e não passar apuros. Mas o Volta Redonda, com um jogador a menos, não tinha como dar tanto apuro assim. Só que no segundo tempo, o time do Santa Cruz, por não matar o jogo rápido, por não sair na frente ali e ampliar o placar de maneira rápida depois da expulsão, acabou deixando uma margem para o Volta Redonda criar.
e começar a incomodar um pouquinho o time do Santa mais do que deveria quando você tem um jogador a mais. Só que o próprio treinador, mais uma vez o Christian de Souza, falou algo que eu já sabia, que você, torcedor coral, já sabia também. Se não sabia, já é bom se ambientar. Esse Santa Cruz versão 2026 de Christian de Souza, ele vai ganhar muitos jogos pela construção defensiva. A primeira preocupação do treinador será equalizar os problemas na zaga. E ele deixou isso muito claro na coletiva. Eu passei para os jogadores desde que chegamos aqui, eu e o Roberto, que precisavam ser equilibrados. Eu acho que a competição ela mostra isso. Quem chega e quem briga por acesso é quem sofre poucos gols. E nós estamos, né, encontrando esse caminho de ser sólidos e equilibrados defensivamente, tendo a capacidade de poder variar sistema tático, de hoje jogar contra um adversário com inferioridade numérica, e a gente se mostrou muito equilibrado. Outro ponto forte também do jogo inteiro foi a nossa bola parada defensiva. A equipe vinha sofrendo antes, né? Todo bom time começa por uma boa defesa. Com certeza você já ouviu essa expressão, seja na sua pelada, seja no futebol profissional. E o Christian de Souza entende o futebol dessa maneira. Um cara que vem da escola gaúcha. Um cara que sabe que na Série C, como ele mesmo disse, quanto menos gol você tomar, menos suscetível você está e, consequentemente, mais próximo do objetivo de subir para a Série B. Então, ele vai construir, sim, o Santa Cruz pela sua defesa, mesmo que isso faça com que tenha que sacrificar a parte ofensiva. Gente, acostumemos com isso. Agora, é lógico que o Santa precisa, não por isso, ser um time com pouca criatividade. Isso daí foi um grande problema que tivemos com os antigos treinadores. Mas os antigos treinadores também tinham muitas vulnerabilidades defensivas. Christian não está tendo. Então ele arruma a casinha lá de trás para aí sim poder fazer o time começar a progredir e criar lá na frente. Isso vai criando a sintonia do time com a torcida. Ele foi questionado justamente sobre a emoção de fazer a estreia como mandante, né, diante da torcida do Santa, da torcida coral na Arena de Pernambuco. Ele falou que foi uma emoção muito grande e ele destacou muito bem essa questão da sintonia, o que estava faltando para isso acontecer, para a torcida vir junto. Nós tivemos um público com mais de 12 mil pessoas e a tendência é, ainda mais se vier uma vitória em cima do Maringá, que a Arena de Pernambuco no jogo seguinte esteja ainda mais cheia. E ele fala dessa sintonia e eu concordo muito, gostei muito dessa parte da coletiva que o Christian fala exatamente isso daqui, ó, sobre conexão, time e torcida. Então eu sei da força do quanto o torcedor aqui é importante e faz a diferença. Mas o torcedor precisa ver no seu time brio, competitividade, brigar por cada bola. E isso os nossos jogadores já estão demonstrando. Então eu tenho certeza que a gente vai criar essa sintonia, já está criando ela. E vamos passar por cima das adversidades. Vai ter muita coisa difícil ainda pela frente. Nosso caminho é árduo. Mas junto com o nosso torcedor, a gente fica muito forte dentro de casa. Quando engata, meus amigos, a gente sabe que a torcida do Santa, ela empurra, ela leva, ela faz acontecer, ela joga junto, e o Christian de Souza está começando a construir isso. São 2 jogos apenas, o recorte é pequeno, a gente sempre frisa isso, mas são 6 pontos em 6. Ele já conquistou no Santa mais do que o Santa havia conquistado sem ele. Isso é muito relevante, gente. Então, assim, é importante enaltecer o bom trabalho do treinador, dar confiança. É legal que ele fala, né, do DNA, né, do Santa Cruz ser um DNA ofensivo e ele ter consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, a torcida do Santa, a gente precisa entender que o time hoje precisa se organizar primeiro lá atrás para na frente poder corresponder. É isso. Quero que você se inscreva no canal, mas antes me diga aqui no chat. Diga aí. Você está gostando do trabalho de Christian de Souza? Tem algum ponto que você ainda está meio receoso? Deixa aqui, eu quero ouvir, quero saber, vamos bater papo. Quero saber a sua opinião sobre esse início de trabalho de Christian de Souza no Santa. Não esquece também de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar o like, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho.